Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a quarta mensagem pelo YouTube de hoje e para nossos grupos de WhatsApp. Então nós temos dezenas de grupos de WhatsApp dentro do Brasil e fora do Brasil, para onde enviamos esses vídeos todo dia e os áudios separadamente, para que a gente possa alertar o mundo. Jesus está voltando, prepara-te. No fim dos tempos vai ter muita gente usada por Satanás dentro e fora da igreja, trazendo multidão de ensino diabólico para que o mundo seja igual Sodoma e Gomorra. Só que Jesus disse que quando ele vier, o mundo vai estar igual Sodoma e Gomorra. Viu, irmão? Lá em Lucas 17, do verso 19 em diante. Então, o que eu estou dizendo hoje está milhão de vezes pior do que Sodoma e Gomorra. Nunca aconteceu coisas como casamento gay, que está aí, criança desde cedo, colocando criança, o governo obrigando crianças com leis a terem banheiros para homem e mulher ao mesmo tempo, um banheiro só, qualquer um pode entrar. Então, tanta coisa diabólica, botando criança para ser trans desde criança. Então, Deus, irmão, está acima da hora de voltar. Por tanta maldade, tanto demônio cada vez mais usando pessoas. Tem pastores gays, tem igreja só para pastor gay, casar gay e dizer que Deus vai ter que aceitar, porque Deus é amor, que o gay Deus não exclui. Todos os versículos da Bíblia que falam contra o homossexualismo, eles fizeram uma Bíblia e retiraram tudo e botaram uma Bíblia que não tem nada disso e entrega para os homossexuais para enganar. Tem uma Bíblia aí chamada Bíblia Inclusiva, que é uma das últimas obras de Satanás para dentro das igrejas, uma das últimas, porque Jesus está em cima da hora de voltar. Nunca teve tanta diabrura dentro das igrejas como agora. Então fizeram essa Bíblia inclusiva, que foi principalmente para o grupo GLBT, quer dizer gays, lésbicas, travestis e transexual. Trans quer dizer ele transa com mulher e com homem, entendeu? Para ele é demônio para lá e para cá, ele não sabe, ele não quer saber, que é diabo que está usando ele. Nas casas de macumba tem um demônio chamado Pombagira. Você pode botar no YouTube aí, o demônio da Pombagira, usando homossexuais dentro das casas de macumba. Você vai ver que, irmão, a maioria desses homens, tudo são envolvidos com o terreiro de macumba, e não sabe que tem um espírito por trás. Então, esses endemoniados fizeram essa Bíblia, deram apenas para os homossexuais, mas também está à venda aí. Às vezes uma pessoa que não conhece a verdade lê, nunca vai encontrar essas coisas contra o homossexualismo. 1 Coríntios 6, 9 e 10, homossexuais não vão entrar no reino de Deus. Não existe isso na Bíblia inclusiva, que diz que Deus não exclui ninguém, Deus vai levar todo mundo para o céu. Então eu não preciso ir para a igreja, eu posso ficar lá na cachaça, nunca vim para a igreja nenhuma. Mas aí vai para uma armadilha, para uma arapuca, ficou pior. Que a Bíblia diz que é melhor tu nunca ter ouvido do que tu ouvir e te desviar. Né? 2 Pedro 2, 18 em diante. Quer dizer, vai ser pior para quem já ouviu pelo menos parte da verdade e morre desviado. Misericórdia. Então, olha só. Muitas doutrinas satânicas por aí. E agora, você não sabe qual é a fonte, mas a Bíblia mostra que você tem como saber, porque está escrito na Bíblia muito sobre isso. E a outra parte, Deus quer confirmar, se revelar. Você vai ter que orar e pedir para Deus, orando naquele texto de Jeremias 33:3, que diz: clama a mim, te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então Deus vai revelar as coisas ocultas. Mateus 11, 25, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelastes
aos pequeninos. Pequenino é diferente de 1 Coríntios 3, que a gente já estudou, né? Pequenino é quem é humilde. Humilde é diferente de 1 Coríntios 3, chamado de criança, menino, que ali é carnal, é outra coisa. Quero voltar agora para falar de discernimento espiritual, que está faltando em multidões dentro das igrejas. Que pai tem que ensinar seu filho: meu filho, busca o discernimento, vai buscar, pede para Deus sobre isso que tu está fazendo. Quem são esses colegas que andam contigo? Não é o diabo que está andando com esses colegas para te levar para a perdição. Olha esse casamento, olha esse marido, essa esposa, essa namorada. Isso não é o diabo que está botando isso na tua vida. Vai orar para amanhã tu não ser atribulado, ainda botar a culpa em Deus, dizer que Deus não te livrou. Então bora lá, 1 João 4, 1 em diante, se lê assim. Vou ler na minha Bíblia, na tradução Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Se lê assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos, vou voltar, vou repetir. 1 João 4, verso 2. Aqui é João tentando ensinar a igreja, tentando alertar a igreja. Então ele escreve essa carta para ensinar. O problema é que a maioria não quer saber, a maioria não vai para culto, a maioria não quer culto de ensino, a maioria não lê Bíblia, a maioria não vai para as redes sociais para pegar um verdadeiro pregador ensinando. Ele quer é aquele que diz: Deus vai só te abençoar, agora é só vitória. Aí como que ele vai saber essas coisas? Então 1 João 4, 2 diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Aí ele diz, 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Escute. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O verso 4: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve, mas nós somos de Deus. É o verso 6. Então está dizendo que a igreja verdadeira, os cristãos verdadeiros são de Deus, e o mundo é do mundo, e o mundo está cheio de falsos profetas, e muitas vezes você não sabe quem são esses falsos profetas. Por exemplo, como que eu vou saber? Aqui tem 2 tipos de coisa. Por exemplo, irmãos, o tempo passou e há cerca de 100 anos atrás se levantou um homem chamado o homem que criou o espiritismo, entendeu? Léon Hippolyte Rivel, o nome dele, um francês. E ele que fundou um movimento chamado espiritismo. Ele escreveu uma Bíblia chamada o Evangelho segundo o Espiritismo, onde odeia totalmente a Bíblia verdadeira, não aceita os espíritas ler. Então, quando você vê um espírita pregando, como você vai saber? Se ele fala muito da Bíblia, se ele fala muito manso, ele aparenta conhecer muito as coisas de Deus, parece ser super espiritual, mas quando eles estão possuídos, endemoniados, se você chegar para ele, e essa é uma das maneiras de você conhecer uma pessoa possessa, porque tem o influenciado e tem o possuído, são 2 coisas. Possuído é quando, por exemplo, tem um demônio do espiritismo chamado Dr. Fritz. Quando ele está incorporado nesse demônio, que ele é chamado de médium espírita, e entra aquele demônio nele, ele muda de voz. A voz dele muda, fica... Se
nessa hora você chegar para ele e dizer, eu quero uma resposta sua, Jesus veio em carne, ele vai ficar com ódio de você na mesma hora. Ele vai expulsar você dali daquela reunião. Nunca pode falar, porque é uma maneira de Deus saber, através de quem está ali perguntando, Deus fazer a pessoa saber se é o diabo que está usando ele ou não. Então qualquer pessoa que está possessa, por exemplo, em qualquer terreiro de macumba, onde multidão diz, isso aqui é de Deus, aqui são os anjos de Deus, é só santo de Deus, o próprio pai, líder do terreiro de macumba, é chamado de pai de santo, mas quando ele está incorporado, ele fica lá, como agora esta semana, teve um evento, aqui perto, aqui no Brasil inteiro, principalmente aqui em São Luís, tem uma vez por ano, um tempo chamado Cosme e Damião, é uma festa. Então, dentro dos terreiros de macumba, fica as mulheres ou homem incorporado com o espírito de criança, e fica pedindo bombom, me dá um bombom, tu vê aquelas velhas, aqueles velhos de 80 anos, ou aqueles gays, que isso dá muito dos homossexuais lá dentro do terreiro de macumba, e eles falando como criancinha pedindo bombom. Você vai ver literalmente que aquilo não é de Deus, porque na verdade aquelas pessoas nunca falam daquele jeito, a não ser quando estão incorporados com um demônio, que para eles é coisa boa, é um santo que veio fazer o bem, mas ao mesmo tempo bota eles para ser gay, não fala nunca que isso está errado, vive na idolatria, nos vícios, quem odeia, odeia, e por aí vai. E além de dizer, a Bíblia está errada, né? Não vai ler a Bíblia, te sai de igreja evangélica, te sai do verdadeiro pastor, eles são falsos profetas, são bandido, ladrão, isso é apenas um pouco. Mas se nessa hora tu disser para um desses que está em Cosme e Damião, Jesus veio em carne, ele te expulsa de lá, fica com ódio de você. Isso é uma das coisas, irmão, principalmente para o Brasil saber, porque o Brasil no dia de Cosme e Damião eles dão bombom para todo lado, bolo, eles dão comida, principalmente bombom, pirulito, e aquilo ali tudo é consagrado por diabo. Aqui na Camboa, multidão de crianças e pais corriam com aquele saco cheio de coisas consagradas ao diabo, como a gente leu lá no texto de ontem, 1 Coríntios 10, onde Paulo diz, tu não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Mas como tu vai saber? Tu tem que pedir, tu tem que clamar para Deus te revelar. A outra coisa com respeito a isso aqui, ele está falando dos falsos profetas. Então tem falso profeta em várias religiões. O Espiritismo, esse Leon Hipólito de Rivel, que botou o nome dele de Allan Kardec, que escreveu o livro, né, segundo o Espiritismo, onde o Espírita rejeita a Bíblia verdadeira para usar apenas essa Bíblia. Então, quando os espíritas não estão endemoniados, se tu disser Jesus veio em carne, ele vai dizer veio em carne. Muitos falsos profetas por aí, né? Se tu perguntar Jesus veio em carne, ele diz veio, com certeza. Mas por outro lado, além de falar das pessoas possuídas totalmente, que são proibidos de usar o nome de Jesus, eles não podem usar o nome de Jesus. Ele diz o homem lá de cima, ele usa a palavra Deus, mas porque Deus, existe muitos deuses no planeta, ele às vezes está falando do Deus maçônico, ou o Deus da feitiçaria, ou qualquer outro Deus do mundo, menos o Deus vivo, que ele é proibido de usar. O próprio Deus vivo e verdadeiro proibiu ele de falar o nome de Cristo, para não confundir os outros, para os outros não ir atrás dele, enganados ao nome de Cristo. Agora, quando eles estão bonzinhos, livres daquele demônio ali da possessão, eles lêem Bíblia, eles falam da Bíblia, eles dizem, e os falsos profetas? Como eu vou identificar que eles não vão dizer que Jesus veio em carne para
poder você dizer que isso é um ensino diabólico através dele, que é o diabo usando ele. Presta atenção. Nós estamos numa geração, principalmente agora, irmão, onde um monte de coisas estão feitas na Bíblia para substituir o nome de Jesus. Por exemplo, tem agora uma corrente satânica que está principalmente no YouTube, nas redes sociais. O diabo está dando um tiroteio terrível em multidão que está indo apenas para as redes sociais e não está indo para uma igreja verdadeira, não quer orar. E na rede social está acontecendo de líderes satânicos usar isso que eu vou te dizer. Eles dizem: Jesus não é para eu falar mais não, isso foi invenção do catolicismo, essa palavra não existe. Tu tem que chamar Deus de Uauxa, tu tem que chamar Deus apenas de o Eterno. Cuidado com aqueles pregadores que só chamam Deus de Elohim, ou de Eterno, ou de qualquer nome em hebraico, e evita e nunca fala o nome de Jesus. São demônios perigosíssimos que botaram na mente deles que Jesus não é para ser chamado, porque não existe, porque o único nome que o diabo tem muito pavor é o nome de Jesus. Então o diabo no fim dos tempos vai usar um monte de pregadores para excluir o nome de Jesus. Então veja só, e usa, por exemplo, agora diz, o nome de Jesus é o Alxa e o nome de Deus é o Uau. É o Uau e o Alxa. Nunca eles dizem Jesus é o único nome que o diabo tem medo. Nunca, porque Satanás foi quem ensinou eles com doutrina de demônio, de 1 Timóteo 4, 1 e 2, para exclusão totalmente do único nome que pode expulsar o diabo de uma igreja, da vida de alguém, de uma família, de uma saúde de alguém e do próprio líder endemoniado que está ali subliminarmente sendo usado pelo diabo, e às vezes nem ele não sabe que é Satanás que está usando ele, e ele fica repassando como missionário do cão, jornaleiro do diabo, dizendo: vamos chamar Deus só de Elohim, vamos chamar Deus só de Eterno, vamos chamar Deus só de Uau, Alxa. Esqueça esse nome de Jesus, porque ele é o nome que ainda diz. Olha como que o diabo faz. Isso foi o diabo que inventou, usando o Papa não sei quem, do tempo não sei qual, que inventou o nome de Jesus. Agora experimente, vai onde tem um homem possesso de demônio, vai lá, está aí o convite que eu te faço para te ver qual é o espírito de engano que está aí. Vai onde tem um endemoniado, bota a mão na cabeça dele e diz: em nome de Elohim, sai daí, Satanás. Ou então diz: em nome de Uauxa, sai, demônio. Ou então diz: em nome do Criador que criou o céu e a terra, sai. Irmão, o diabo só atende se tu usar uma senha, é o nome de Jesus. Por isso é que endemoniado que prega essa dodice nunca ensina o que Jesus disse, Marcos 16 em diante. Ele diz: em meu nome expulsarão demônio. Nunca, porque se eles usarem essa parte para ensinar os bandidos deles, e alguém chegar lá e não usar o nome de Jesus, é arriscar aqueles demônios voar em cima deles, ou então desmascarar ele e dizer: não conheço essa pessoa que você está dizendo, não sei quem é. E o endemoniado fica endemoniado, e quem vai expulsar fica envergonhado. E se ele tiver um discernimento, para ele vai ser bom, porque ele abandona essa doutrina do diabo, rejeita. Então João aqui está escrevendo que sim, desde aquela época já tinha esse alerta. Nem todo espírito vem de Deus, quer dizer, nem todo pregador, nem toda religião que diz: sou pai de santo, eu sou santo, nem tudo é de Deus. Então o Brasil está cheio de mistura. Agora o mundo no fim dos tempos está cheio de mistura. Uma parte da Bíblia ele usa, outra parte é o diabo que dá para eles. Enquanto isso tem as igrejas verdadeiras, os pastores verdadeiros, que se consagram para Jesus Cristo, que estão cheios do verdadeiro Espírito Santo.
eles estão clamando para Deus se revelar para a igreja, para chamar verdadeiros cristãos que queiram combater contra o diabo, principalmente buscando discernimento espiritual, dizendo: Deus se revela, capacita eles, faz ele largar de ser menino na fé, faz ele se maturar, se tornar espirituais, meu Deus, para o diabo não ensinar nenhuma doutrina de demônio para ele. Ponto. Amanhã nosso ensino vai ser sobre líderes endemoniados, que ensina, que está lá em 2 Coríntios 12, no verso 3 ao 4, vai ser o tema de amanhã. Você ter cuidado, que isso existe nas igrejas, vai ser sempre, em qualquer lugar. Se você não clamar, você vai perder. Ponto. Bem, para o áudio, para o WhatsApp eu paro aqui, mas eu ainda vou querer gravar alguns vídeos sobre esse tema hoje, para mandar para o nosso link do YouTube. E eu quero que você vá para o YouTube, porque ainda vai ter outros vídeos que eu vou enviar sobre esse tema de discernimento espiritual, doutrina de demônio agindo no mundo inteiro e em igrejas onde não tem o discernimento espiritual. Eu quero que você acompanhe outros alertas que estão na Bíblia sobre o tema de hoje. Então ainda vamos enviar vários vídeos, né, que se fosse gravar mais áudio, daria muito áudio, e muitos de vocês não querem ouvir muito áudio. Então está no YouTube à tua disposição. Envia para alguém esse link nosso aí do YouTube para ele procurar. É só digitar Wagner Jesus, a verdade vos libertará. Você digita no YouTube, já tem muito vídeo, mais os outros que ainda vamos enviar hoje. Bom, ore por mim, estou orando por você. Obrigado por você estar conosco. Seja membro desse canal e nunca te esquece: somente a verdade vos libertará. Indique para alguém essa escola bíblica e você vai me ajudar a evangelizar. Ponto. Tchau. Deus te abençoe. Amém.